E aí, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel, de matemática, e hoje estou aqui para uma aula ao vivo, aquela aula que vocês têm esperado assim para poder lançar suas dúvidas para nós, mandar o seu recado, né, o seu salve, e não esqueça de acessar pelo aplicativo ou pelo YouTube e para mandar principalmente as suas dúvidas, né, para a gente finalizar alguns assuntos que já vem acontecendo nas aulas que vocês já têm visto. Então, estou aqui hoje com uma colega, né, que vocês também já conhecem, professora. Oi, pessoal. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Alceni e estou junto com a professora Arabel para a nossa aula ao vivo, contando com a presença de vocês, esperando que vocês mandem perguntas para a gente fazer dessa aula uma aula bem bacana, bem dinâmica. Vamos lá, professora? Isso mesmo, que vocês possam aproveitar bastante a aula de hoje, ok? Começando então com aqueles lembretes que vocês já estão aí cansados de ouvir, mas sempre vale a pena reforçar. Você nos acompanha apenas pela televisão, pelo Aula Paraná. Não esqueça de passar na sua escola, de acordo com o calendário, e pegar as atividades, né, que com certeza tem atividades esperando por você lá. E não esqueça também de devolver essas atividades para que o seu professor, além de acompanhar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua aprendizagem, possa também computar a sua presença, ok? Lá no Classroom, o link da presença, pessoal. Clica no link da presença, resolve as atividades, clique em enviar e em concluir a atividade, que automaticamente a sua presença daquela aula também vai estar computada. Também estão acontecendo os meetings já há algum tempo, e vocês podem, nesse momento, conversar com o seu professor, tirar as suas dúvidas, principalmente, para que nada fique para depois, pessoal. Não deixem as atividades acumularem, ok? Lembrando também que a aula que vocês teriam depois da aula de hoje de matemática, vocês terão esse material disponível no Classroom e no YouTube. Vocês não vão ficar sem o material, o conteúdo da aula que seria a seguinte a nossa, ok? Vamos dar uma relembrada com a professora Alceni, o que aconteceu já até agora? Então, aula passada, o que nós vimos? Função crescente e decrescente, análise gráfica, parte 2. Não esqueçam, nós estamos analisando gráficos, né? Muito importante. E hoje? Função crescente e decrescente, análise gráfica, parte 3. É a nossa última parte de análise de gráficos. Então, vamos lá, vocês têm que sair daqui hoje sabendo tudo. Isso, vamos dar uma aprofundada hoje, né, nessa análise de gráficos e ver o quanto é importante você conhecer o comportamento de uma função, sem mesmo saber qual é a função. O gráfico te diz tudo, ele te traz todas as informações, não é, professora? Isso mesmo, eu não preciso nem de um enunciado para conseguir entender e analisar o meu gráfico. Vamos ver como é que faz? Antes da gente começar a ver assim, esse nosso trabalho, nosso conteúdo, vamos dar um alô para o pessoal que já está nos acompanhando. Eu tenho aqui o Tomás Mateus, estudo no Colégio Agrícola de Sapopema, Paraná. Seja bem-vindo, Tomás, à nossa aula de hoje. E a Cassiane, do Colégio Estadual do Campo, Guajuvira, um abraço para você também, Cassiane, seja bem-vinda. Tem recadinhos aí no aplicativo, professora? Tem sim, tem do Guilherme. Oi, o Guilherme é lá de Francisco Beltrão. Guilherme, vou aproveitar e mandar um abraço. Eu sou da cidade vizinha sua, Coronel Vivida. Isso então, aí. Um abraço para Francisco Beltrão e um abraço para o pessoal do Coronel Vivida. Mais um recadinho aí, professora, a gente já começa a... Estamos só esquentando para a nossa aula, hein? Tem sim, tem do John, do CEMAP de Marigá. Bom dia, John, para você também. Espero que goste da nossa aula de hoje. Manda tuas perguntinhas, tá? Se tiver alguma dúvida. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Análise gráfica aqui da função do primeiro grau, certo? A função do primeiro grau é aquela que tem um x com um expoente igual a 1, também é chamada de função afim, e vocês já trabalharam com ela, né, lá no comecinho do ano. Então, o gráfico dessa função é uma reta, certo? A reta no sentido crescente e a reta no sentido decrescente. E o que nessa função faz com que essa reta tenha esse comportamento, tenha esse desenho? O valor do A, que a professora Alceni vai explicar bem de joinha para a gente como que esse valor de A interfere no desenho, no comportamento dessa função. Então, gente, olha o seguinte aqui. Sempre que eu tenho meu A maior que zero, o que significa A maior que zero? É um número positivo, né? Então, se A maior que zero, ó, A é esse número aqui. Positivo, a minha função é crescente.
Outra maneira que eu tenho de verificar se uma função é crescente ou não, quando se trata de uma reta, ou uma função de primeiro grau, é olhar esse ângulo aqui, ó, pessoal. Se esse ângulo for menor que 90 graus, ou seja, se esse ângulo da reta com o eixo x for agudo, é uma função crescente. E o contrário, quando a função é decrescente, olha aqui, o meu a é menor que zero. Portanto, esse número que estará aqui no lugar do a é um número negativo, tá? E, pelo ângulo, eu analiso da seguinte forma. Vejam bem, o ângulo que a reta forma com o eixo x das abscissas é um ângulo maior que 90, ele é um ângulo obtuso. Então, é uma função decrescente. Ok? Muitas informações para você conseguir fazer a análise do gráfico dessa função. Na função do segundo grau, função quadrática, o desenho do gráfico já é um pouco diferente. É uma curva, o nome dessa curva é parábola. E ela tem duas possibilidades de acontecer. Ou a parábola está voltada para cima, né? E daí ela tem dois braços ali, dois lados, que são separados pelo vértice. Um lado decrescente e outro lado crescente. Ou essa parábola está voltada para baixo, também separada pelo vértice. Lembre-se que o vértice é o eixo de simetria dessa parábola, tá? Também, tanto faz a parábola voltada para cima com a parábola voltada para baixo, também depende do valor do A. Esse valor do A sendo maior que zero, positivo, voltada para cima. Valor do A sendo menor que zero, negativo, voltada para baixo. E o que acontece, professora Ciani, se o valor do A for zero? Quando o valor do a for zero, nós teremos uma reta, uma função de primeiro grau, ok? Gente, o que justifica uma função ser de segundo grau? Esse 2 aqui, ax elevado ao quadrado, segundo grau. Na reta, eu não vou ter isso aqui, eu só tenho x elevado a 1. Isso. Então, é importante reforçar que numa função quadrática do segundo grau, o a nunca pode ser zero, ok? Para frente, na análise gráfica de uma função exponencial. A função exponencial lembra de expoente, e expoente vem lá da potência, né? Então, o que acontece, qual é o comportamento da curva da função exponencial? Que tanto foi se falado ultimamente na curva, uma função exponencial. O aumento da curva, quando a curva aumenta, quando a curva baixa, né? Então, da mesma maneira, só que aqui eu não tenho uma relação com o zero, eu tenho um pouquinho diferente, tá? O valor do A, sendo maior que 1, 1,01 já é maior que 1, minha gente. A função é crescente, sempre passando pelo ponto 1 no eixo Y. Se este A estiver entre 0 e 1, tá? Ele não pode nem ser 0, não pode nem ser 1. Essa função vai ter um gráfico decrescente, também passando pelo mesmo valor do eixo Y1, ok? E aqui? Professora Alceni, o que é tudo isso, o que a gente pode resumir? Que ser crescente ou decrescente está relacionado a uma informação específica da função. Ou seja, eu tenho que olhar a equação da função, a maneira como ela é formada, para poder saber que tipo, se o gráfico vai ser crescente ou decrescente. Concorda comigo, professora Arabel? Isso aí. E aonde que aparece essa informação na função? É isso que nós queremos saber de vocês. Vamos para o nosso quiz, professora. Em uma função afim, qual informação determina o seu comportamento? Letra A, o coeficiente de x. Letra B, o coeficiente de y. E letra C, o coeficiente independente. Vai respondendo aí no YouTube, no aplicativo. A gente vai mandando os recadinhos de vocês enquanto vocês interagem conosco. E a professora Alceni está acompanhando o tempo. Não é muito tempo que tem para responder, né, professora? Isso mesmo. Acompanha aí. Tenho aqui o recadinho da Marcela Félix. Oi, professoras, adoro as aulas de matemática. Estudo no Colégio Estadual Santa Inês. Um abraço para vocês. Obrigada, Marcela, para vocês também. Eu quero mandar um abraço para a Marcela também, porque a Marcela sempre pergunta, está sempre questionando a gente. Parabéns, Marcela, pelo teu interesse. Valeu, hein? Olha aqui uma mensagem bem especial. Espero que eles estejam todos assistindo. Olá, aqui quem fala é o Guilherme. Hoje é o aniversário da minha mãe. Sou do Colégio Maria Graça Silqueira Silva e Lima. Manda um abraço para minha professora Flávia Ivana Santana. Mãe do Guilherme, eu também sou mãe de Guilherme. Mãe do Guilherme, professora Flávia e Guilherme, sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem participando conosco. Como é que está o tempo do quiz aí, professora? Tempo, professora? Acabou o tempo, vamos ver como é que deu o resultado então.
Vamos lá, só um minutinho que nós já estamos calculando. Olha lá, 67% responderam que é a letra A, o coeficiente de x. B responderam, 15% responderam que o coeficiente de y, a letra B. E só, ou 16%, responderam que é o coeficiente independente. Mas ainda bem, né, professora, que a maioria acertou. Coeficiente de x é a letrinha A, que aparece lá na função afim, lá na função quadrática, junto com o x, tá? Na função quadrática, junto com o x ao quadrado, certo? A explicação, professora Oceni? Então vamos lá, gente. Por que é que a letra A, o coeficiente de x, é que nos dá a resposta se ela é crescente ou decrescente? Lembra lá? Se o meu A maior do que zero, positivo, função crescente. Então é ele que está grudadinho com o x aqui, ó. Ele é o número, né? É o coeficiente, é um número. 2, função crescente, está aqui, gente. Olha lá. Reta subindo, isso Reta aí. subindo. Por que crescente? Olha lá, começa aqui embaixo e subindo, porque o A é positivo. Contrário, quando o meu coeficiente é negativo, a minha função é decrescente. Então percebam que é esse carinha aqui, ó, esse número ou esse sinal negativo ou positivo que define para mim se a função é crescente ou decrescente. Ele é o cara, ele é o que está do lado é o coeficiente do x. Acredito que vocês pegaram bem e reforçaram esse conceito aí, beleza? O gráfico é um recurso muito importante, pois muitas funções não apresentam características unicamente crescentes ou decrescentes. Às vezes vai vir uma função que vai misturar todo mundo, em todo o seu domínio. Mas o que é domínio? Lá no estudo das funções, o que é o domínio? Isso você vai dizer para nós também agora, nesse nosso segundo quiz, tá? Podemos dizer que o conjunto domínio se refere aos valores. Professora, lê as alternativas para nós aqui. Vamos lá, alternativa A, das raízes de uma função. Alternativa B, atribuídos a uma função. E a alternativa C, calculados em uma função. Vamos lá, pessoal? Agora vocês já esquentaram com as retomadas até agora e vamos dar uma implementada no que é o domínio. Eu tenho aqui um recadinho do Matheus José Figueiredo, do Colégio Estadual Guaíra, no Paraná. Eu sou do Colégio Estadual Guaíra, também aqui do Paraná. Fui aluna e professora também. E tenho muitas saudades dos meus alunos também, de todo o pessoal com quem eu trabalhava lá. Temos também aqui a Érica, do Colégio Estadual Mário de Andrade, Francisco Beltrão. Érica, não consegui ler o teu sobrenome para não errar, mas você sabe que é você, querida. Seja bem-vinda e participe bem da nossa aula. E aí, professora, como é que está o tempo do quiz? Acabou de acabar. Acabou de acabar. Então, vamos ver o resultado do nosso quiz, que eu tenho certeza que a maioria também acertou. Vamos lá. Letra A, das raízes de uma função, 38%. Letra B, atribuídos a uma função, 40%. E a letra C, calculados em uma função, 21%. Nossa, professora, ficou muito parecido. Ficou muito ali, perto, né? né? Perto. Alternativa certa, atribuídos a uma função. O valor do domínio é o valor que vem lá do eixo x. É o valor que é colocado na função para que você possa calcular. Então, a professora Alceni chama a função de maquininha, eu chamo a função de caixinha. Então, entra um valor na caixinha ou na maquininha e esse valor é de x. Ele é transformado de acordo com a função e o que é que sai nessa linha de produção ali, o que é que sai dessa caixinha, dessa maquininha? O valor de y, que é chamado conjunto imagem. Tudo bem? Isso mesmo. Para frente aqui temos um exercício, veja lá, também vai envolver domínio. Uma bola é lançada verticalmente para cima e sua altura em metros relativamente ao solo, t segundos após o lançamento, é dada na função que vocês estão vendo aqui, menos 5x ao quadrado mais 30t. Analise seu comportamento e determine o conjunto domínio dessa função, certo? Então, veja aí, professora, o que a gente pode fazer? Gente, eu trouxe uma bola. Vamos imaginar essa bola lançada verticalmente para cima. Olha lá. Quanto tempo ela levou para sair da minha mão, atingir a altura máxima e voltar à minha mão? É isso que o nosso gráfico vai analisar. Vai analisar. É a função desse tempo que ela levou da minha mão, ou do solo,
até chegar em cima e voltar para mim. Vamos ver como é que fica. Então, a trajetória do lançamento de uma bolinha, vocês podem ter visto já isso na física. Ela sai parte de um ponto inicial, chega numa altura máxima e vai até o ponto final, certo? Tempo inicial, tempo final. A função está dada ali. O exercício pede o valor do domínio. Como eu falei anteriormente, domínio eixo x. Que no nosso eixo x, agora temos a representação do tempo do deslocamento dessa bolinha, ok? As raízes, elas são aqui, os dois pontos onde o gráfico corta, intersecta o eixo x. Tranquilo? Vamos para frente. Gente, lembrando aqui, ó, ela começa num tempo zero. Então, uma das minhas raízes, obviamente, vai ter que ser zero, vai né, ter professora? Que ser zero, porque exatamente. Eu comecei com ela parada e eu termino com ela parada. É. Só que, durante esse trajeto, esse percurso, ela usou um tempo. E é esse segundo tempo que a gente vai calcular, ok? Que vai fazer parte do domínio. Então, o nosso domínio começa aqui no zero. Já foi uma grande dica, só analisando o gráfico com a informação que a professora Oceni passou para vocês. Tendo aqui, considerando, lembra quando a gente calcula as raízes de uma função? Raiz de função, raiz da equação é zero da função. Então, quando a função é igual a zero, e tudo isso foi transformado numa equação do segundo grau incompleta. Resolvendo por Bhaskara, se você quiser, ou colocando t em evidência, como você colocaria lá no modo incompleto. T em evidência, ó, t vezes t ao quadrado, continua a mesma coisa, certo? T vezes 30, 30t, continua a mesma coisa. A gente fez uma fatoração, tá? Numa multiplicação onde o resultado é zero, um dos fatores tem que ser zero. No caso aqui, eu coloquei o meu primeiro fator, t, igual a zero. Se t for zero, todo o resto vai ser zero. Então, nosso primeiro tempo, né, a primeira informação, é o zero lá da origem. Tá aqui, ó, bolinha parada na minha mão. Zero da origem dela. A segunda possibilidade é o outro fator, o que está entre parênteses, ser igual a zero. Lembrando da multiplicação com resultado igual a zero. O que está entre parênteses sendo igual a zero, eu consigo achar o segundo tempo, que é onde acaba a trajetória da nossa bolinha, que vai ser um tempo igual a 6. Fazendo todo aquele esqueminha da resolução de uma equação do primeiro grau para encontrar a variável tempo. Passo o menos 5t de troco de membro, fica positivo. O 5 que está multiplicando passa dividindo o 30. 30 dividido por 5, 6. Tudo bem? Como é que fica então aqui, ó? Do 0 até o 6 é o domínio que nós estamos procurando. O exercício quer domínio e comportamento. Como a parábola tem as duas partes da função, crescente e decrescente, aonde que elas mudam, né? O braço fica crescente e decrescente a partir de onde? A partir do meio, que é o vértice, certo? O vértice, ele é o eixo de simetria dessa parábola. Então, a metade do 0 até o 6 é o 3. Aproveitando esse 3 aqui, vamos calcular a altura dessa bolinha nesse problema, professora? Vamos lá. Lembrando também que a altura, o ponto máximo que essa bolinha atingiu de altura foi exatamente no meio do tempo, como a professora explicou. É simétrico. O 3 é o vértice, é o ponto máximo dessa parábola. Ou seja, a altura máxima que a minha bolinha atingiu e aí ela começou a descer. Crescente, decrescente. Vamos calcular agora para descobrir qual a altura? Como é que eu vou saber disso? Eu já sei que se ela atingiu o ponto máximo na metade e aí, do tempo e aí ela começou a descer, eu vou tirar aqui, ó, vou transformar o meu t, vou usar o número 3, que é a metade dessa minha parábola. Fazendo os cálculos, olha lá, 5 vezes 3 ao quadrado mais 30 vezes 3, vou ficar com a altura no tempo 3 igual a menos 5 vezes 9 mais 90. Altura no tempo 3 igual a 5 vezes 9 menos 5 vezes 9 menos 45. Lembra do sinalzinho lá, né? Menos com mais dá negativo, mais 90. Menos 45 mais 90. Vamos para o próximo slide? Antes da gente dar a respostinha para vocês, para reforçar mais uma vez que o valor do domínio, ele é atribuído à função. Então, o número 3 saiu do domínio e foi inserido na função. Entrou aqui no lugar da variável. A variável é t, porque a altura está em função do tempo. Tudo bem? Terminando essa continha, que não é nada de difícil, menos 45 mais 90, 45 metros, que é a altura
máxima do trajetória dessa bolinha. O que o exercício pediu para nós, além do domínio? O comportamento. Então, vamos analisar o comportamento. A partir do domínio, que é quem manda na função, eu tenho do 0 até o 3, a curva está subindo. Eu tenho um período, um intervalo crescente, tá? No 3, eu tenho o ponto máximo desse valor crescente e a partir do 3, do domínio, até o 6, o valor é decrescente, a curva está descendo. Né? Quando você estuda isso em física, aqui o corpo ganha força ou ganha energia, chega até no máximo e depois pode perder força. Se eu falei bobagem aí em força e energia, professora de física, me desculpe. Não, é isso mesmo. Né? Mas a ideia é essa. Ele tem um impulso, aí ele chega no máximo e ele vai perdendo a sua força e cai. Tá? São trajetórias de movimentos de lançamento. Cobrança de pênalti, cobrança de falta, lançamento de basquete, ok? Lançamento do arremesso de basquete, vôlei, saque de vôlei, ping-pong, tá? Então tem uma gama aí de situações onde você vai encontrar esse tipo de trajetória. Vamos dar uns recadinhos aí, conversar com o pessoal, ver o que eles têm para nós, professora? Como é que está o aplicativo aí? Vamos lá, tá bombando. Vamos ver aqui o Gabriel. Gabriel do Colégio Campo de Santana, no Tatuquara, Colégio Nirley Medeiros. Manda um abraço. Um abraço. Seja bem-vindo, Gabriel. Isso mesmo. Tenho aqui também a Maria Eduarda, né, do colégio Ivone Pimentel de Curitiba. Seja bem-vindo, obrigado por estar participando da nossa aula, ok? A gente vai pedir para que vocês analisem melhor esse exercício e que vocês voltem conosco daqui a pouquinho para a gente dar a continuidade da nossa aula. Até daqui a pouco. Complementar o exercício, conseguiram entender direitinho? Vamos continuar agora, a gente tem mais um exercício. Vamos lá? Também continuando com a análise gráfica, tá? Isso mesmo. Vai lá, professora. Então vamos lá. Pegamos um exercício de vestibular. Vamos ver? Difícil? Não, gente. Não se assustem quando vocês veem isso, tá? É exercício tranquilo. Vamos lá? O gráfico a seguir apresenta a evolução da taxa de juros básica Selic no período de 18 de janeiro de 2006 até 19 de janeiro de 2011. Analisando esse gráfico, constata-se que durante esse período... Gente, só um pouquinho. Vocês devem ouvir muito falar em Selic, né? É a taxa básica de juros que o Brasil coloca. Por exemplo, o Ministério da Economia que define isso. E a gente ouve muito em reportagem. Toda a economia brasileira ou de outros países é baseado nessa taxa Selic. Certo? Vejam esse gráfico aqui, pessoal, que ele é um gráfico, eu vou falar assim, misto, né? Você tem várias partes que são crescentes e crescentes e uma partezinha ali que é uma reta, ó. Tá vendo? Diferente daquilo que vocês estavam vendo até agora. E quando é uma reta, professora, como é que é o nome mesmo? Quando então, o gráfico fica assim? Quando o gráfico é uma reta, a gente já vai responder para vocês e mostrar esse tipo de comportamento, tá? Então, o que a gente quer reforçar com esse gráfico, que é uma aplicação da função na economia, na matemática financeira, assim como a gente já falou que tem na física, assim como vocês também já puxaram pela memória, todos os movimentos ali da educação física, de alguns esportes, né? Que ela também se mostra, não tem um comportamento único.
Então, você estuda separadamente o comportamento de cada uma das funções e vem uma situação real e que reúne todos esses comportamentos, reforçando a você a necessidade de você saber fazer uma boa leitura gráfica. Isso, certo? Muito importante. Vamos para frente, então, com as opções de resposta desse exercício. A menor Selic foi de 8,75% ao ano. A maior Selic foi de 11,25% ao ano. A menor Selic foi de 9,25% ao ano. A maior Selic foi de 13,75% ao ano. Ou a maior Selic foi de 14,75% ao ano. Perceba a dificuldade de você encontrar uma resposta dentro dessas alternativas sem ter a imagem do gráfico à sua mão para você calcular. Para você conferir, né? Porque tudo isso você vai conferir pelo gráfico. Vou dar uma voltadinha aqui no slide para você dar uma fixada melhor nos valores. Então, pense aqui, ó, que eu vou comparar valores maiores e menores da mesma taxa e preciso encontrar valor menor e valor maior. E aqui eu tenho as opções. Vamos voltar para o gráfico e procurar esses valores? Enquanto vocês estão dando uma olhadinha aqui no gráfico, eu vou colocar aqui o recadinho da Marcela. A Marcela tem uma dúvida, Marcela Félix. Professoras, como posso determinar o domínio de uma função quadrática? Foi o exercício do lançamento da bolinha. Tá? A função quadrática ela é uma função do segundo grau, então você vai precisar encontrar o x1 e o x2, né? Usando a fórmula de Bhaskara, se é o processo que você domina, ou usando a soma e produto, se for possível, tá? E se você dominar. E no caso do nosso exercício aqui, era uma equação incompleta. Nós tínhamos menos 5t ao quadrado mais 30t. Né? O termo independente, o termo em C, a gente não tinha. Então, dá para trabalhar, resolver com a fatoração. E encontramos T1 e T2, que na nossa função quadrática poderia ser x1 e x2. Então, ali é que você está o domínio. Fixe, Marcela, e todos que estão nos acompanhando, que o domínio são os valores de x. Então, sempre que você resolve uma equação, tá? Não uma função, uma equação, você está encontrando esses valores, tá? Fixaram mais um pouquinho aqui a imagem do gráfico, vamos lá, opa, voltei aqui. Vamos a fazer a avaliação aqui do gráfico com as alternativas de resposta, já dei um spoiler. A menor Selic foi de 8,75% ao ano, vou procurar o menor valor do meu gráfico. Está descendo, chegou em 11, deu uma estabilizada, subiu, deu uma estabilizada, desceu mais um pouco, o menor valor 8,75. Então, a alternativa A já é a nossa alternativa correta. Vamos analisar as próximas. Pessoal, antes disso, quando a gente tem uma situação com números muito parecidos, com porcentagens muito parecidas, é importante que vocês prestem bem atenção. Olha, um 1 depois da vírgula faz toda a diferença. Então, o primeiro detalhe, quando eu tenho um exercício desses para resolver, é ler com atenção os números e conseguir entender ali que às vezes diz maior, às vezes diz menor. Então, presta atenção nas alternativas para poder procurar a resposta correta, ok? Vamos lá? Na alternativa B, já sabemos que não é a certa é a letra A. A maior Selic foi de 11,25% ao ano. Você podia comparar com o 8 e pouco e achar que era maior, né? Mas não, dentro do gráfico, o maior valor, 17,25. Não existe em nenhum outro momento um valor apontado que seja maior que 17,25. Da mesma maneira, a letra C indica que a menor Selic seria de 9,25. Já sabemos que não é 9,25, por mais que ele apareça. É de 8,75. Bem fácil confundir aqui, né, professora? Olha que o 9 está praticamente junto perto com o 8. Vejam que a diferença foi muito pequena. Se você não prestar atenção, você E como a professora Oceni falou, faz toda a diferença os casos decimais. Fazendo um arredondamento aqui, ó, eu poderia chegar aqui aproximadamente 9. E aqui também, aproximadamente 9. Então, cuidado com as casas decimais, elas sempre vão dar mais detalhes da informação para você. E da mesma maneira, a letra D e a letra E também estão incorretas, porque a maior taxa Selic é 17,25, certo? Um exercício bem tranquilo, de vestibular, que você não teria medo de resolver, você que está na primeira série.
Tá vendo? Tudo que você aprende desde o início que você entra na escola, você vai ser depois avaliado aí, enfim, quando você passar por um processo seletivo, para um vestibular e para um Enem. Então, toda informação é importante, tá? E o teu olhar matemático em cima das questões também é bem importante. Vamos para frente. Mais um quiz, professora. Diz para nós. Vamos lá. Uma função f de x apresenta o domínio -3 e 3. E para todos os valores desse intervalo, obtemos o mesmo valor em f de x. Ou seja, para todos esses valores do domínio, eu encontro o mesmo valor na função. Dizemos que esta função é, letra A, decrescente, letra B, constante, letra C, crescente. Tempinho para vocês. Vai interagindo aí, respondendo para nós, responde no aplicativo e responde no YouTube também. Eu tenho uma dúvida aqui do John, uma pergunta bem peculiar. O John pergunta qual foi o matemático que inventou as funções e por quê? O que ele queria descobrir. Então, dentro da história da matemática, vários estudiosos contribuíram para tudo que a gente conhece agora, né? Tem vários nomes que trabalharam na álgebra dentro da matemática. E qual que é a finalidade de uma função? São descobrir valores nos quais, onde as grandezas, onde esses valores dependem uma da outra. Por exemplo, você vai ao supermercado. Quanto que você vai gastar? Depende. Depende daquilo que você vai comprar. Depende da quantidade de dinheiro que você tem disponível. Então, existe uma dependência entre essas grandezas. Você vai sair da sua escola e vai para a sua casa. Quanto tempo você vai levar? Depende. Você vai a pé? Vai de bicicleta? Vai de condução? Vai de carro? Tá? Então, sempre que existe uma pergunta e a resposta é depende, quanto tempo você leva para ir daqui até São Paulo? Depende. Vai de carro? Vai de ônibus? Vai de avião? Então, essa é a ideia de função. Então, para resolver problemas que existem uma dependência entre valores, é que elas vieram nos auxiliar. Nos dias de hoje, vindas lá da história da matemática, de tantas pessoas, tantos nomes que contribuíram para que a gente pudesse ter essa beleza de estudo, que eu sou suspeita para falar, porque matemática é a minha paixão, é a minha vida. Né? Gente, acabou o nosso tempo. Vamos ver como é que o pessoal respondeu aqui? Veja aí, então, a quantidade. Ah, meu Deus! Letra A, decrescente, 30%. Letra B, constante, 49%. E letra C, crescente, 20%. Muito perto também, muito né? Perto também, muito perto gente, dessa porcentagem. Então, olha vamos lá. ler de novo aqui, ó. Apresenta domínio entre -3 e 3, tá? E para todos esses valores, entre o -3 e o 3, obtemos o mesmo valor em f de x. Então, ou seja, qualquer valor que entre na função desse domínio, vai sempre sair a mesma coisa. Essa é a característica de uma função constante, que a professora perguntou lá naquele gráfico do exercício anterior. Qual que é a característica, então, da função constante? Explica a nós, professora. Opa! Então, tá aí. É isso aí, gente. Olha lá, para cada valor vindo de -3 até o 3, que eu coloque dentro da função, aqui, por exemplo, eu não tenho qual a função, mas ele está me dizendo que sempre será o mesmo valor. Então, se eu colocar -3, a minha resposta vai ser 2. -2, a minha resposta 2. 2 positivo, a minha resposta também vai ser 2. Ou seja, ela é constante, independente do valor que eu coloque entre -3 até 3, ela vai se manter constante. E isso a professora Oceni falou lá no começo, a gente falou lá no começo para vocês, que mesmo sem conhecer a função propriamente dita, mas olhando para o seu gráfico, a gente consegue estudar o seu comportamento. Né? Então, vimos que para a função crescente, por exemplo, numa função afim, o A tem que ser um valor positivo, numa função quadrática, o A tem que ser positivo, a parábola vai estar voltada para cima, e daí eu tenho um braço crescente e outro braço decrescente. Então, são informações da função, elementos que compõem a função, que determinam o comportamento dela e o desenho do seu gráfico. Na função constante, eu não preciso nem saber qual é a função para entender como é que ela funciona. Qualquer que seja o valor do domínio que será atribuído a essa função, ela vai entrar aqui no lugar do x, sempre vai sair 2 no caso do nosso exemplo, tá? Então, sempre que você vê uma reta paralela com o eixo x, eu tenho uma função constante aí, tá bom? Para frente, professora. Vamos lá.
Analisando mais uma aplicação da função constante. Vejamos aqui, a gente está simulando o deslocamento de um corpo. Eu começo com uma velocidade de 10, lembrem que nesse gráfico eu estou medindo o quê? Velocidade em metros por segundo vezes o tempo em segundo. Eu começo com uma velocidade de 10, não é que já começo andando com 10, gente, eu começo a medir em 10 metros por segundo a velocidade. Eu subo, função está crescendo, de repente ela se estabiliza e ela começa a cair. Quem que é o meu domínio nesse caso aqui? Olha lá, o meu domínio começa de 0 até 10. Lembra, o domínio está no eixo X das abscissas. A minha imagem, nesse caso, começa em menos 20 e vai até 20, ou seja, o mínimo e o máximo. E agora? Aqui, só para dar uma completada, é como se você fechasse um polígono. Esse polígono, ele existe em qual espaço desse gráfico? Ele existe nesse espaço aqui, só que eu tenho um pouquinho para baixo ainda aqui do eixo X, fechando aqui. Imagine fechar um retângulo aqui, Então, todo esse espaço é onde acontece gráfico. É o que eu costumo dizer, aonde tem gráfico, tem domínio e tem imagem. Então, se você descer aqui no ponto menos 10, você vai procurar gráfico, ele existe. Então, menos 10 faz parte do domínio. Se você fosse procurar gráfico aqui no 25 ou no 30, alguma coisa para cima do 20, vai procurar gráfico, ele não existe. Então, ele não faz parte do conjunto imagem. Tudo bem? Então, que fique bem clara a diferença aí de conjunto imagem e conjunto domínio. Mais um pouquinho analisando o deslocamento desse corpo, o comportamento desse gráfico. Também ele tem as 3 informações aqui. Lembra que nós falamos que existem funções que vão ter mais de uma condição, crescente, decrescente? Então, do 0 até o 2, eu tenho um período crescente desse gráfico, essa linha que está mostrada aqui em vermelho, Professora, vai do 0 até o 2, diga. Mas olha, eu não tenho A aqui para saber se é crescente ou decrescente. Como é que eu estou analisando isso? Porque o que está acontecendo com o domínio e o que está acontecendo com a reta. O domínio não está aumentando? Do 0 para o 2 não aumentou? Aumentou. E o que acontece com o nosso Y, com o eixo vertical? Ele vai dos 10 para o 20, ou seja, aumenta também. E o desenho da reta está voltado para cima. Função constante, ela acontece entre o 2 e o 6, domínio. Como é que a gente sabe que ela é constante? O domínio aumenta, mas a imagem não. Continua no mesmo 20, tá? Da mesma maneira, a parte decrescente desse gráfico, ela começa aqui no 6 e ela acaba lá no 10, está tendo uma desaceleração, o deslocamento do corpo está diminuindo a sua velocidade, né? Aumentando o domínio, eu vejo aqui que o conjunto imagem diminui. Então, se aumenta todo mundo, imagem e domínio, função crescente. Se aumenta domínio e o conjunto imagem permanece o mesmo, constante. Aumenta domínio e diminui o conjunto imagem, função decrescente. Ok? Várias maneiras de você interpretar um gráfico. Exercício 3. 2 reservatórios, A e B, são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada pela figura. Preste atenção que é uma figura bem diferente do que você está acostumado. Ah, mas é um gráfico, professora. Mas é um gráfico que possui 2 escalas. Para o reservatório A e para o reservatório B. E também não vem colorido, ele vem com uma legenda, mostrando que o reservatório A está representado pela linha com as bolinhas abertas. E o reservatório B está representado pela linha contínua com os triângulos. Então, eu tenho muitas informações no mesmo gráfico, tá? Vamos ver o que o exercício pede para nós. O número de horas que os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água é 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas ou 6 horas. Ah, vou voltar no slide para vocês ficarem com a imagem do gráfico, enquanto a gente vai dando um tempinho para vocês fazerem essa análise e o que precisa ser analisado aqui. Tenho aqui um recadinho da Raíssa Maria dos Santos Miranda. Oi, eu sou a Raíssa Maria, do Colégio Estadual Joaquim Marques de Souza, no norte do Paraná. Bem-vinda, Raíssa, participe bem da nossa aula.
E também a Elisa Hoffer manda um salve para o Colégio Júlia Mesquita de Curitiba. Salve para todos os alunos do Colégio Júlia Mesquita, em especial para os seus professores de matemática, toda a direção e professores que participam aí do Aula Paraná, os alunos da primeira série e todos os alunos dessa escola também. Tem recadinho aí do aplicativo, professora? Tem um aluno aqui que eu não vou falar o nome, que disse o seguinte: nunca precisei e nunca precisarei de funções. Vai precisar sim. Daqui uns anos a gente conversa, você vai lembrar da professora Alcine e da professora Arabel, e às vezes você faz função sem perceber. Sem perceber. Tudo em nossa vida é em função de alguma coisa. Presta atenção nisso. É só porque não tem os caracteres matemáticos, mas acontece do mesmo jeito, né? Respondendo então aqui, no nosso exercício 3, nós precisamos encontrar um momento em que eles estão nivelados. E isso vai acontecer quando as duas retas aqui, os dois gráficos, estão paralelos. Como são escalas diferentes, eu preciso encontrar os valores iguais nessa reta, nessas escalas. Então, o reservatório A apresenta aqui em 30 mil volumes, 30 mil litros, entre o 8 e o 9. E também entre o 8 e o 9, ou seja, 1 hora, também os 30 mil litros no reservatório B, certo? Então, nós estamos aqui procurando, então, momentos onde os dois gráficos estão paralelos e na mesma escala, né? No mesmo valor de escala. Então, lembre sempre que você tem que olhar a variação das duas escalas para poder encontrar o valor comum entre elas. Tá? Gente, eles estarão juntos entre 8 e 9 horas. Percebam? Das 8 até as 9, aqui das 8 até as 9, eles têm o mesmo volume, 30 mil litros. Portanto, o tempo é 1 hora. 1 hora, certo? Alternativa A. E, ó, se tem muita alternativa assim de resposta, pode saber que é questão de vestibular, tá? E essa aqui, se não me engano, professora, é uma questão do Enem. É, exatamente, né? Questão do Enem. Então, sempre vai estar, mesmo que você não parta para a área exata, como falou o nosso aluno ali que acha que não precisa, quando você for ser avaliado para um teste de seleção, né, num processo seletivo, matemática vai entrar, assim como a química, como a física, todas as outras disciplinas, certo? O nosso quiz estamos finalizando a nossa aula. Num determinado intervalo de domínio de uma função, onde x1 é menor que x2, guarde essa informação, resultando em f de x1 maior que f de x2, guarde essa outra informação. Dizemos que neste intervalo f, ou seja, a função é crescente na letra A, letra B constante ou letra C decrescente. Vai respondendo aí, faz um gráfico rapidinho, faz uma reta decrescente e analisa, pega um valor de x1, de x2, veja o que acontece no eixo vertical, tá? Assim você consegue responder rapidinho esse quiz aí também. Tem mais recadinho, professora? Tenho, meu nome é Guilherme Borges, sou do Colégio Bertone, manda um oi. Oi, Guilherme Borges, tudo bem com você? Gente, eu quero mandar um beijo e um abraço para o pessoal lá do Colégio Guilherme Straub, hein? Para os meus aluninhos da primeira série. Espero que estejam assistindo. Beijão. Porque todas essas aulas aí, vocês vão poder, então, fechar, né, o aprendizado de vocês, completar. Seja ela uma aula nova, uma aula de revisão, é sempre importante o conhecimento e reforçar aquilo que você já sabe ou aprender coisas novas, né, professora? Sim. Vamos ver a resposta, então? Veja aí o resultado do nosso quiz. Vamos ver o que o pessoal respondeu. Letra A, função crescente, 35%. Letra B, função constante, 11%. E letra C, função decrescente, 52%. Já deu melhor, né? Melhorou. E aí, professora, será que eles acertaram? Vamos ver. Será que porque eu falei que era para fazer uma reta decrescente? Será que eu já respondi antes mesmo de fazer a explicação aqui? Eu acho que sim, né? Professora, costume de sala de aula, hein? Vamos lá, gente. A resposta, então, aqui, função decrescente. Vamos analisar um gráfico de uma função quadrática? x1 menos 3, x2 menos 2. x1 menos 3 e x2 menos Tudo 2. bem, mas x1 é maior ou menor que x2 menor que menos 2. Lembra lá do conjunto dos números inteiros, né? Eu preciso que isso me dê um valor de f de x1 maior que f de x2. E é isso que acontece aqui, ó. Quando eu coloco menos 3 na minha função, que eu nem sei qual é, só sei que é quadrática, eu obtenho um resultado 8. Que, de acordo com a informação do quiz, precisa ser maior que o outro resultado que eu vou obter. No f de x menos 2
eu tenho um valor igual a 3, confirmando aquilo que o exercício perguntou. Então, se eu tenho um x1 menor que um x2, eu vou ter na função o f do x1 maior que o f do x2. Faça rapidinho aí uma visual, bem rapidinho, que você não vai encontrar essa situação aqui. 2 é menor que 3. No entanto, f de x2, 3, é menor que f de x3, 8. Então, eu não consigo ter um menor e maior nesse braço aqui. Aqui, tudo que é menor, continua menor. Quando ela é decrescente, é o contrário. Estamos com o nosso tempo acabando, professora. Na próxima aula, vocês vão ver função crescente e decrescente. Isso é o que vimos hoje, professora. Na próxima aula, função crescente, função inversa, desculpe, tá? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela participação. Tchau e até a próxima. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Se cuidem, fiquem bem. Até a próxima aula.